Bom dia, lindona, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu quero te contar como que foi a minha experiência, o que aconteceu na minha vida quando meu filho tinha apenas 2 aninhos e 3 meses. Hoje eu consigo falar com um sorriso meio que no rosto, porque por mais que isso tenha sido difícil para mim, foi um aprendizado que Deus fez comigo, foi uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida. Não tem uma só noite que eu não coloque a minha cabeça no travesseiro e eu não agradeça e eu não lembro da lição que o Senhor me deu. Por que eu falo lição? Porque na época eu era muito novinha, meu filho tinha 2 anos e 3 meses e eu era o tipo da pessoa que tudo eu sofria. Apesar que eu não tive uma infância muito fácil, mesmo assim eu sofria demais com coisas da vida, questão do pai do meu filho, que a minha relação com ele era muito conturbada. Então a gente brigava muito e eu sofria demais, eu fazia muito escândalo, eu chorava demais. Então, eu creio que o Senhor fez essa lição, essas coisas, porque eu tinha que aprender a lidar com a minha situação. Peraí só um pouquinho. Peraí só um pouquinho, mãe. Tô gravando um vídeo, daqui a pouco a senhora. E aí eu creio que o Senhor fez eu passar pelo deserto para mim entender o que era sofrimento, o que era vida. Então, o que eu tiro para mim foi um jeito que o Senhor teve para me mostrar o que realmente era sofrer. E isso hoje eu levo para minha vida. Porque na vida, hoje em dia, tem jeito para tudo, só não tem para morte. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então, foi assim, ele tinha 3 aninhos e 3 meses, ele ainda mamava no seio. E eu tinha faltado aula na escola, na época eu estudava, eu tinha 17 anos, entre 16 e meio e 17, porque eu tive meu filho, eu tinha 15, 16 anos. Então aí eu tinha faltado à escola, e aí eu peguei e tava fazendo a matéria que eu tinha perdido no fundo da minha casa. E aí eu peguei e fui atender o telefone tocou e ele tava brincando perto de mim. E aí ele foi junto comigo pra sala. Só que aí chegou na sala, eu virei as costas e ele tava assim do meu lado e minha mãe tava no fundo lavando roupa. E aí a minha mãe foi pro quarto e aí acabou que eu não percebi que ela entrou pro quarto e ele foi pro fundo. E aí ele tava brincando com uma bicicletinha, na época ele só empurrava, ele não andava na bicicleta. E aí ele pegou e saiu, não foi mais pra bicicleta, eu não sei o que aconteceu, ele foi correr em volta da piscina. Só que na época ele tinha muito medo dessa piscina, inclusive nós ficamos tão assim assustados porque ele não ficava na piscina nem com ninguém junto, nem no colo, nem nada. Então, ele pegou e correu em volta, ele tropeçou numa rachadura que tinha na borda e ele bateu o rosto e caiu. Só que nessa história eu ainda estava no telefone, eu fiquei aproximadamente uns 5 minutos no telefone. Só que naquela época, eu e essa minha amiga, a gente conversava muitas horas no telefone. Então ela estava me contando como que foi a escola. E aí eu não sei o que aconteceu, eu sei que nosso telefonema foi bem breve e eu já fui pro fundo. No que eu fui pro fundo, eu peguei e sentei na mesa que eu estava fazendo trabalho e eu olhei para a piscina. No que eu olhei para a piscina, eu vi um monte de bolinha assim na piscina. Aí eu fiquei curiosa, porque não tinha mangueira, não tinha nada na piscina. E eu vi aquelas bolhas. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu levantei e fui olhar. No que eu olhei dentro da piscina, eu vi meu filho. Ele tava com a cabecinha quase aparecendo. E ele já tava praticamente... Ele tava morto. Os médicos disseram pra mim
que, assim, na hora que eu tirei ele da piscina, a linguinha dele caiu de lado. Ele já estava todo roxo. O rosto dele estava roxo, o narizinho dele, a boca. E naquele desespero eu comecei a gritar, gritar. E aí eu soprei dentro da boquinha dele. Aí a boca dele, o narizinho dele começou a espumar, mas ele não tinha reação nenhuma. Ele não tossia, não acordava, nem nada. E aí a minha vizinha do fundo, infelizmente essa minha vizinha, ela já faleceu, ela pegou ele por cima do muro e foi pra frente da casa dela. E eu, naquele desespero, pulei o muro da casa dela. E na casa dela tinha uma pitbull que ela era muito brava. Inclusive, ela já tinha até matado o gato meu e tal. E aí ela me viu passando, gritando, desesperada. Ela ficou me olhando assim, não teve reação nenhuma. E ela tava cheia de filhote em volta dela e deixou passar. Aí eu passei e comecei a gritar. Quando eu cheguei na avenida, do outro lado, que era um quarteirão, a minha casa dava numa rua e a casa dessa minha vizinha dava de frente para outra rua. E aí eu cheguei lá, eles já estavam com o Paulo no carro, já tinham feito a volta e já tinham subido com ele. E eu moro na Alzira Santana. Eu morava na Alzira, próximo da Alzira Santana, ali no São Gonçalo. E aí, quando eu cheguei lá, eles já tinham subido com o Paulo. E aí a filha da Dona Branca falou pra mim, quando a gente passou na rua, nós vimos uma ambulância. E aí nós gritamos e paramos o carro na frente dela, ela pegou e voltou pra ver, e pegou ele e foi pro hospital. Aí eles voltaram pro bairro e me pegaram e voltaram pra cima. Só que quando eu cheguei lá no hospital, gente, me desculpa, mas é porque, infelizmente, não tem como a gente lembrar de uma coisa dessa e ficar, como é que eu posso dizer, sem se emocionar, porque foi uma fase muito difícil. E aí, eu cheguei lá e perguntei pro enfermeiro, né, mas por que ele não acorda? E ele tava com a barriga bem grande, ele tava bem gordinho na época, tava uma graça, ele ainda mamava no seio. E aí eu perguntei, mas por que ele não acorda? Por que ele tá assim? Aí ele falou assim, não, mãe, seu filho não tá respirando. Eu que tô respirando por ele, apertando o balão de oxigênio no rosto dele. E a barriguinha dele subia e descia assim, né? E aí eu fiquei assim, na hora assim, eu fiquei desnorteada. Eu saí correndo pra rua. Aí o marido da minha mãe foi e me puxou pelo cabelo, que eu fiquei assim, descontrolada. E aí eu voltei pra dentro e ele, calma, 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 você tem que ter fé, porque enquanto há vida, há esperança, enquanto há batimentos ainda, até depois, se o coração bater, se o Senhor quiser, ele ressuscita. Então, naquele momento, eu peguei e parei assim, eu falei, não. E pensei, eu peguei, já clamei, né, o sangue de Jesus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, e eles não conseguiam a ambulância, não conseguia UTI para levar para ele e colocar ele, que ele precisava no UTI. E não tinha UTI antigamente no pronto-socorro e não tinha nenhum hospital que tinha UTI. E aí minha mãe, na época, ela tinha muitos cliente que trabalhava que era médico, pediatra. Aí minha mãe começou a pedir para um, para outro, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E graças a Deus achou uma vaga lá na Santa Casa de Misericórdia, lá em Cuiabá. Aí, na hora que eles conseguiram a vaga, já saíram com ele lá de dentro, na marca. E aí a marca, ele tava dentro da marca, só que ele não respirava sozinho. E aí tinha um aparelho que soprava dentro dele. Porque tava igual balão. A barriguinha dele subia e descia. Eu não consegui ir na ambulância porque eu tava descontrolada, né? E aí a minha mãe foi. E aí minha mãe falou que na ambulância ele tossiu. Eu não sei como ele tossiu, porque ele tava com cano na garganta. Aí eu não sei como que aconteceu.
E aí eu cheguei lá na Santa Casa, inclusive eu fui pro Santa Rosa, de tão... Aí o médico falou pra mim assim: mãe, o seu filho ficou muito tempo debaixo de água, a situação dele é crítica, né, estável, a gente já fez tudo que podia ter sido feito, estamos fazendo... Eu esqueci o nome agora, que eles tiveram que drenar a água do pulmão dele, que o pulmão dele ficou cheio de água. E aí colocaram uma sonda no nariz dele para tirar essa água do pulmão. Só que o pai do meu filho na época não tinha discernimento, era muito problemático. Ele foi lá na UTI, fora de horário de visita, e disse para mim que essa sonda estava dentro do nariz do Paulo, estava dentro da cabeça dele, e que a cabeça dele estava cheia de água. Só que na realidade estava no pulmão dele. Só que aí eu fiquei desesperada, mais do que eu já estava, né? E essa sonda estava tirando tudo que estava no pulmão dele. Nessa sonda saía pedrinha, saía lodo, saía sangue, saía água, tudo que estava dentro do pulmãozinho dele. E aí ele falou para mim: mãe, se o seu filho sobreviver, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ficar em estado vegetativo, porque ele ficou muito tempo debaixo da água. E eu não sei nem como que ele veio parar aqui, né? De tão complicado que estava a situação. Então, isso aconteceu numa quinta-feira. Ele ficou uma semana em coma. E aí, quando eu voltei lá, todos os dias era um desespero, né? Porque o telefone tocava